ela só reforça o ensino bíblico de que Cristo nos ama a todos e deseja nos salvar a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Saudar também os nossos amigos que nos assistem pela internet, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração aqui no Espaço Novo Tempo, na Igreja Adventista de Ouro Preto, em Belo Horizonte. Como eu disse, na quarta-feira vim a Minas Gerais, é voltar sempre para casa, né? Porque eu sou mineiro, tenho um carinho muito especial por esse estado continental que nós temos, um estado enorme, né? E com um povo muito querido mesmo. A gente que anda por esse Brasil afora, né, se encanta com a cultura, com a diversidade, e os mineiros têm muito para ensinar a respeito dos valores que nós temos nesse estado, como família, né? A gente prima por família, prima por amizades, isso é muito importante. Queria convidar você para nós irmos hoje para o Apocalipse. Nós vamos lá para o último livro da Bíblia. E nós vamos estudar um pouquinho mais, um tema muito especial. Quero aproveitar e saudar aqui o pastor Gaspar Frois, que está conosco nessa manhã, a irmã Celeste. Eles são pais de Everton Frois. Obrigado, pastor, pela presença da esposa. Trabalhou por muitos anos. Hoje, merecida a jubilação, né, pastor? E eu sou muito amigo do filho deles, o Everton Frois. Estudamos juntos lá na Bahia, porque eu tenho um carinho muito especial. Muito bom revê-los. Apocalipse capítulo 1. Aí está o texto para nossa meditação nesta manhã. Antes, porém, da leitura bíblica, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez e pedirmos a bênção do Senhor para o nosso estudo. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos como família na Tua casa nesta manhã de sábado. Queremos estudar a Tua palavra mais uma vez. Queremos pedir que o Senhor nos fale. O livro do Apocalipse contém uma mensagem especial. Nós queremos estudá-lo. Que o Senhor abra agora a nossa mente, a compreensão e o nosso coração, a aceitação da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é a nota tônica do livro do Apocalipse? Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, né? Alguém que tem medo de Apocalipse? Você tem? Sempre tem alguém que tem um pouco de medo, né? Mas o Apocalipse é um livro extraordinário. E como personagem central desse livro está o próprio Jesus Cristo. Mas ele tem uma nota tônica. Olha para o verso 7 do primeiro capítulo. Apocalipse 1, verso 7. O texto diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Qual é a mensagem? Quando abre o livro do Apocalipse, eis que vem com as nuvens. O último tema dessa nossa série, o encontro das nuvens. Um dia eu e você vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens. Agora vá lá para o capítulo 22 de Apocalipse. Último capítulo. O Apocalipse começa falando da volta de Jesus. E quando chegamos no capítulo 22, olha para o versículo 12. E eis que venho sem demora. Olha para o verso 20. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente o quê? Venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Do início ao fim, a nota tônica do Apocalipse é a volta de Jesus. Por que esse assunto é tão importante? Porque a volta de Cristo será a culminação do grande plano de Deus para salvar a humanidade. Se Cristo não voltar, ou se Ele não voltasse, não faria sentido a primeira vinda de Cristo.
Se ele tivesse vindo a esse mundo dar a sua vida por nós, morrido numa cruz, não faria sentido se ele não voltasse agora para buscar aqueles a quem ele conquistou a um preço tão grande, o próprio sangue. É por isso que ele vai voltar. A Bíblia, a minha Bíblia, só no Novo Testamento afirma 300 vezes, ele vai voltar. A Bíblia do Gênesis a Apocalipse afirma 1500 vezes, ele vai voltar. E há cerca de 170 anos no passado, quando começava a igreja adventista, os nossos pioneiros se reuniram e eles disseram assim: nós precisamos escolher um nome para a nossa igreja. E um homem lá da cidade de Battle Creek, chamado David Hewitt, ele disse assim: vamos colocar o nome em nossa igreja de Adventistas do Sétimo Dia. Do sétimo dia, porque guardamos o sábado, e Adventistas, porque cremos na volta de Jesus. E hoje a igreja adventista está presente em mais de 200 países do mundo, e com o seu nome, ela já anuncia duas doutrinas pilares da Bíblia: a santidade do sábado e a crença que Jesus está voltando. Agora, nessa manhã, nos minutos que temos, eu queria responder com vocês a duas perguntas. A primeira pergunta é: por que Jesus tem que voltar? E a segunda pergunta: quem é esse que vem com as nuvens? Então vamos à primeira pergunta. Por que Jesus tem que voltar? Eu estava no sul do país, há algum tempo atrás, e eu, depois de um culto em uma de nossas igrejas, num domingo à noite, eu estava à porta me despedindo dos irmãos. Chegou uma irmã e disse assim: pastor, eu trouxe uma amiga à minha igreja hoje, e ela queria que o senhor orasse por ela. O senhor pode orar? Eu disse: claro. Eu me virei para a amiga dela e disse: você quer que eu ore por você? E qual é o motivo da oração? Você tem um motivo especial? Ela disse: pastor, eu tenho sim. Há 2 anos atrás, eu e meu marido começamos a nos desentender. E o nosso matrimônio foi cada vez mais piorando. Não havia mais comunicação. Há 6 meses, eu pedi que nós nos separássemos, porque estava insuportável. Ele estava muito agressivo, ele até chegou a me ameaçar, e as nossas 2 filhinhas. E por causa dessas ameaças, eu me divorciei. Há 6 meses. Há 4 meses, ele chegou na minha casa e pegou nossas 2 filhinhas e levou para passear. Ele matou as 2 e depois se matou. O senhor pode orar por mim? Naquela ocasião, eu também tinha 2 filhos, o Rafael e o Mateus. E eu fiquei pensando, eu como pai, coloco meus filhos na cama para dormir. Toda madrugada, quando eu acordo, eu vou lá para conferir se eles estão bem. E quando a gente é pai de primeira viagem, quando o primeiro filho nasce, a gente vai toda hora para ver se ele está respirando. Não é assim, né? Eu olhei um bebezinho dormindo ali agora, fiquei olhando ele quietinho, pensei que ele está respirando. Porque eles ficam tão quietinhos e a gente se preocupa demais com os filhos. Agora você consegue imaginar uma mãe que chega em casa à noite, põe a cabeça no travesseiro e no quarto vizinho não estão as filhas de 4 e 6 anos mais, porque o próprio pai matou. Você entende por que Jesus tem que voltar?
Meu pai, José Cordeiro, e minha mãe Adelaide criaram 9 filhos. Eu tenho 8 irmãos. Um faleceu, agora eu tenho 7. Eu acordei muitas madrugadas lá em casa, quando eu era bem pequeno, 5, 6 anos, com barulho de panelas na cozinha. Sabe o que era? Minha mãe, preparando a marmita de meu pai. E antes que o sol nascesse, meu pai pegava a sua marmita e saía para trabalhar. E ele só voltava posto o sol. Ele trabalhou para uma empresa 20 anos. E depois de 20 anos de serviço, a empresa mandou todos os funcionários embora e descobriu-se que ela não tinha guardado R$1 de direitos trabalhistas. Meu pai e os outros funcionários entraram na justiça contra a empresa e, literalmente, meu pai lutou até a morte e morreu sem ver R$1 de 20 anos de direito trabalhista que era dele. É por isso que Jesus tem que voltar. O Brasil se aproxima da casa de 600 mil mortos por Covid. E sabe por que chegamos a esse número tão alto? Além das guerras políticas e da desinformação? Corrupção. Porque boa parte do dinheiro que deveria ser comprado para se instalar mais UTIs, comprar respiradores, preparar medicamentos, comprar vacinas, foi parar no bolso de algum político corrupto. É por isso que Jesus tem que voltar. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, esse pai que assassinou suas 2 filhas, ele vai se ver diante do tribunal de Cristo. Essa empresa que não pagou meu pai e todos os servidores, vai ter que prestar uma contabilidade de cada centavo. E esses políticos que nós nomeamos, que não fazem jus à função, vão ter que dar conta de cada centavo público diante do juiz de toda a terra. É por isso que ele vai voltar. Então eu e você podemos ter esperança, porque todos os problemas serão resolvidos. E se a justiça humana não acontece, a divina vai acontecer. A Bíblia ensina que haverá um juízo, e nós damos graças e louvamos a Deus por isso. Porque a gente não quer que o juízo aconteça, porque a gente odeia as pessoas. A gente quer que o juízo aconteça para que a justiça prevaleça. A gente não odeia as pessoas. A gente não tem que odiar quem faz o mal. A gente tem que amar a todos. Mas quem faz o mal, se não se arrepender, um dia pagará. E pagará com a própria vida. É por isso que ele vai voltar. Vamos à segunda pergunta e última. Quem é esse que vem com as nuvens? Quem é ele? Volta para o capítulo 1 de Apocalipse. E aqui, sem sair desse capítulo 1 de Apocalipse, eu queria estudar com vocês 2 características desse Cristo que volta com as nuvens. A primeira delas aparece aqui no versículo 5. Apocalipse 1, verso 5, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Qual é a primeira verdade que o Apocalipse ensina a respeito daquele que vem com as nuvens? Ele nos ama. Essa é a primeira verdade. No Novo Testamento grego, você encontra 4 palavras para amor. Você encontra ágape ou agape, você encontra filéu, você encontra eros e você encontra estergo. 4 palavras gregas para amor.
Agape é o amor de Deus, é o amor sublime, como Deus ama. Filéu é o amor filial, é o amor de mãe para filho, de irmão para irmã, isso é amor filial. Eros é o amor de esposo para esposa, erótico. E estergo pode ser também um destes. Mas quando a Bíblia, e particularmente o discípulo do amor, João, vai falar sobre o amor de Deus, no verso áureo da Bíblia, João 3,16, ele simplesmente diz assim: porque Deus amou o mundo, como? Ele não conseguiu definir em palavras. Como que Deus ama? De tal maneira. Ele ama tanto que não dá para descrever. Se eu perguntasse para você agora, qual é a pessoa que você mais ama na vida? Você tem a resposta pronta aí? Na ponta da língua? Certamente você deve ter. Qual é a pessoa que você mais ama na vida? Alguns aqui vão dizer o pai, outros dirão a mãe, outros dirão o cônjuge, outros dirão o filho, uma filha, outros dirão o neto, a neta. Parece que é uma relação diferente, né, com os netos. Mas todo mundo aqui tem na ponta da língua, né? A pessoa que você mais ama na face da terra. Obrigado, igreja, pelos 3 presentes, pelos 5 presentes que eu ganhei, né? Mas, se eu não tivesse ganho nada, eu levaria para casa esses para minha esposa e para meus filhos com a mesma alegria. Por quê? Porque a gente ama, né? A esposa ama os filhos. E lá em casa foi assim, nasceu um em 2014, nasceu outro em 2015, 2016 eu descansei, outro em 2017. Um atrás do outro. E a gente ama tanto essas criaturas, e eu fico pensando, o que eles fizeram para que eu os amasse tanto? A gente que é pai, faz tudo pelo filho. E às vezes você chega em casa cansado do trabalho, cansado de viagens, toma o seu banho, vai para a sua cama, e quando você deita, na melhor hora da madrugada, alguém grita lá no quarto. E você acorda e tem que ir lá. Aí você às vezes pega esse garoto no colo, como eu fiz muitas vezes, e fica para o quarto, para lá e para cá, né? Passeando. E às vezes você olha para o bebê e diz: meu filho, dorme. Olha que madrugada linda para se dormir. E parece que quanto mais fala, mais a criança, tipo assim: papai, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos brincar? E você faz o quê com o filho? Você tem que ficar ali. Não desanima não, viu? Jovens aí que não tem, não desanima não, é bom. Mas você tem que ficar ali até que durmam. Mas a gente fica, a gente faz tudo. E quando dorme a gente põe na cama. E quando isso acontece a gente põe e diz: olha filho, dorme. Mas se você precisar do pai essa madrugada, você pode chorar, porque o pai vai vir. Por quê? Porque o filho é a coisa mais especial que a gente tem. É assim que o Pai Celeste faz com você. Essa intensidade de amor que você sente pelo seu filho, ela não se compara em nada à intensidade do amor que Deus tem por você. Deus ama você, a Bíblia diz. Esse que vem com as nuvens, Ele nos ama. Você não entende isso, nem eu entendo. Mas pensa que você é a única pessoa desse universo e a atenção do céu está voltada para você. Eu não sei o nome da grande maioria de vocês, mas o Pai sabe o nome de todos vocês. O Pai não sabe só o nome, Ele sabe quanto você calça. Ele sabe a cor da sua escova de dente. Ele sabe o que alegra você, o que entristece. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração agora. Se ele está triste, se está alegre,
Se você está preocupado, se você está ansioso, Ele sabe. Ele lê cada pensamento. Não só Ele sabe, mas Ele se importa. Ele se importa, Ele quer ajudar você. Ele quer que você seja feliz aqui na terra. E Ele finalmente quer levar você para o céu. Então, se você não decorar nada do que eu dissesse amanhã, eu queria que você decorasse uma coisa só. Uma coisa. Esse Pai que te ama, não ama você pelas coisas que você faz. Ele ama você por ser quem você é. Entendeu? Você pode escolher ser a pior pessoa aqui de Belo Horizonte. Você pode escolher ignorar a Deus. Você pode escolher viver a vida de pecado que você quiser. Ele vai continuar te amando. Porque Ele não ama você com base nas coisas que você faz. Ele ama você por ser quem você é. Você é filho, você é filha. Não importa o que você faça, você nunca conseguirá fazer algo que leve o Pai a te amar menos. Grava só isso e eu vou ficar muito feliz. Sabe onde a gente aprende isso? Na palavra. E para que isso ficasse claro, transparente, Jesus contou muitas histórias. Uma das mais lindas que Ele contou está lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, onde Jesus conta a história de um filho rebelde que cansou de viver na fazenda, que pediu a parte da herança que lhe cabia. Isso era desejar a morte do pai, e ele foi para uma terra distante, e diz a Bíblia que ele gastou tudo com prostitutas. E quando ele perdeu tudo, quando ele estava na miséria, quando ele estava comendo lavagem com os porcos, a Bíblia diz assim que ele caiu em si. E ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm o alimento e o abrigo, e eu que sou filho, aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele caiu em si e resolveu voltar para casa, o que motivou a voltá-lo foi a segurança do acolhimento paterno, foi a segurança do amor do pai. E o verso que eu mais gosto nessa história é quando Jesus diz assim: vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Se o pai avistou o filho quando ele ainda era uma silhueta no horizonte, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Eu consigo imaginar o pai da parábola consertando uma cerca com os funcionários, com os empregados da fazenda, mas os olhos lá na estrada. E no coração o pai dizia assim: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar esse pai da fazenda tosqueando as ovelhas com os empregados da fazenda, mas os olhos lá na estrada, e no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. E o pai o avistou quando era ainda longe. E sabe o que disse Jesus? Que o pai correu. Essa é a única vez na Bíblia que você tem uma declaração de Deus correndo. E quando Deus corre, Ele corre na direção do pecador. Ele corre para você. Por que é que esse ambiente aqui, essa igreja, é seguro para você? Porque aqui se ensina a Bíblia. Todo culto. Se ensinam as verdades desse livro. E uma fundamental que a gente ensina, que você tem que aprender, é que o Pai ama você. Independente do que você faça. Se você é como eu,
Tem dias que dá vontade de jogar a toalha. Tem dia que dá vontade de dizer assim, eu vou desistir de tudo. Tem dia que dá vontade de dizer assim, mas por que eu fiz isso? Eu sabia que não era o certo. Mas acredite nessa manhã no perdão do Pai. Porque todo dia quando o sol nasce, Ele está dizendo para você, eu te amo, eu perdoo você. Esquece o passado. Levanta a cabeça. Vamos juntos, eu te ajudo. É isso que Ele faz. Existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Nós só iremos amar a Deus de fato quando entendermos o quanto Ele nos ama. Enquanto você não entender isso, você não vai amá-lo. E lembra da palavra de Cristo para aquela mulher pecadora que lavava os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos? Jesus disse assim, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. Quanto mais perdão você precisa, maior será o amor que Ele terá por você. É por isso que na parábola, o pastor não estava satisfeito com as 99 dentro do aprisco. Ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar uma só. E por que ele foi atrás dela? Porque era a que mais precisava. Aí você me pergunta assim, pastor Arilton, salvação é fácil ou é difícil? As duas coisas. É difícil se você se considera uma das 99. Mas é muito fácil se você é a perdida. Se você é a ovelha perdida, salvação é muito fácil. Sabe por quê? Porque a ovelha não fez nada a não ser gritar em seu desespero. E quando ela gritava em seu desespero, quando ela balia, o pastor foi lá, encontrou a perdida, curou suas feridas, colocou no ombro e levou de volta. Você só precisa gritar no seu desespero e dizer para o Pai, Pai, me salva. E o pastor virá. Por quê? Porque Ele te ama. Como não amar alguém que nos ama tanto? Impossível. Mas há aqui nesse Apocalipse 1 uma segunda característica, e com isso eu encerro. Ela aparece aqui no verso 18. Quem é esse que vem com as nuvens? O verso 18 diz, é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno aqui não foi bem traduzida, deveria ser sepultura. Essa é a melhor tradução. Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou. E porque Ele venceu a morte, Ele tem as chaves agora da morte e da sepultura. Ou seja, aquele que vem com as nuvens, Ele tem o poder de chamar à vida os que já morreram. Você perdeu alguém para a Covid? Você perdeu alguém que você ama? Está chegando a hora do reencontro. Eu já perdi meu pai. Eu perdi um irmão. Pessoas a quem eu amava tanto. E sepultá-los foi um dia muito triste. Mas está chegando o dia em que esse que vem com as nuvens dirá para os mortos: levantai-vos do pó, vós que dormis. As sepulturas se abrirão e nós vamos reencontrar as pessoas que nós amamos. E quando isso acontecer, nós nos uniremos numa só família e seremos levados até as nuvens, e nas nuvens nos encontraremos com Jesus. Por isso o encontro das nuvens será lá que nós vamos encontrá-lo, e nunca mais nos separaremos, nunca mais.
Você quer estar nesse encontro? Você poderá estar junto com os salvos que subirão para as nuvens, e haverá um outro grupo que vai estar aqui na terra, que não vai subir, mas que vai clamar em desespero, de acordo com Apocalipse 6, 12 a 17, e vai pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, que os sepultem. Por quê? Porque melhor é morrer do que suportar a glória daquele que vem com as nuvens. E todas as vezes que eu leio esse texto de Apocalipse 6, eu me pergunto, mas por que é que os ímpios estão tão desesperados a ponto de preferir a morte? E um dia um professor meu me explicou, e ele disse assim: o desespero nos ímpios é tão grande, porque esse que vem com as nuvens não é um desconhecido. Não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles tiveram oportunidades. O Espírito Santo falou com eles todos os dias. Sermões foram pregados, músicas cantadas, estudos bíblicos ministrados, apelos foram feitos, mas a despeito de tudo que o céu fez, eles não quiseram. Eles sabem que se trata de Jesus, mas eles não têm coragem de olhar nos olhos dele. Por que não têm? Porque eles desperdiçaram todas as chances. Eles preferiram o pecado, preferiram o mundo, preferiram as glórias do mundo, as riquezas do mundo, as amizades do mundo. É por isso que o desespero é tão grande. Eu tenho um convite a fazer a você nessa manhã. E eu quero fazer uma oração especial agora. Eu não sei se será para todos, com certeza não será. Mas eu queria orar com você, que ainda não entregou sua vida a Cristo e não passou pelo batismo ainda. Mas você tem sentido o toque do Espírito no seu coração. E você queria nessa manhã de sábado, dia 25 de setembro, declarar para Jesus que você o ama e que você quer se preparar sim para a volta dele. Eu queria orar por você agora, fazer uma oração especial. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, receber esta oração. Tem alguém que não é batizado ainda, não é membro desta igreja, mas tem no seu coração esse desejo? Eu vou convidar o senhor a vir aqui, pode vir. Você quer se preparar para o encontro com Jesus? Eu quero convidar você que não é membro dessa igreja, que não é batizado ainda, a vir aqui perto do meu amigo aqui, que é o primeiro que vem. Quem mais quer vir? Pode vir, doutor. Venha você, doutor. Deus está chamando você. Ele me disse hoje que ele tem desejo de em breve ser batizado. Venha, minha querida, venha aqui. Por que você não vem aqui dizer para Jesus assim: ó, eu amo Jesus, eu quero me preparar. Pode vir, minha irmã. Pode vir. Tem gente sentada aí que o Espírito Santo está chamando. Eu vou convidar você a se levantar e vir. Vem em nome de Cristo. Diga assim: eu quero, Jesus, me preparar para a tua volta. Eu quero. Ele tem o poder de mudar tudo que precisa na sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Vem, meu querido, venha. Porque quando você dá o primeiro passo,
é aí que os milagres começam a acontecer. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Amém, querida? Amém. Eu sei o quanto é difícil levantar dessa cadeira. Eu sei. Mas em nome de Cristo, se levante e venha. Porque se você der esse passo, Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai curar as feridas. Ele vai ajudar você na sua caminhada. Eu quero orar por você, para que Deus ajude você na sua caminhada. Fecha seus olhos. Pai Santo, aqui à frente estão teus filhos, que demonstram publicamente nesta manhã o desejo de estarem prontos para a tua volta. Pai Santo, abençoa-os, abençoa-os. Que o teu bom e santo Espírito cuide deles, e que esta comunidade, que esta igreja, possa ajudá-los da melhor maneira possível a trilharem esse caminho. Toma-os, Pai, em teus braços de amor. Fortalece a cada um deles nessa caminhada. Perdoa seus pecados e prepare a cada um deles para a tua volta. Eu quero orar também por outros que estão sentados aqui na igreja, que sentiram o toque do teu Espírito, mas não vieram. Por favor, Pai, não desista deles. O Senhor prometeu nunca desistir de nós. Continue atuando com o teu Espírito, para que em breve outras decisões também sejam tomadas. Tome a todos nós em tuas mãos e nos prepare para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. A igreja vai tomar nota dos nomes. Eu quero orar por vocês. Queremos ajudá-los. Pode se sentar. E como parte desse preparo, nós temos o batismo. E não podíamos terminar nosso culto nessa manhã de melhor forma. Pastor Alexander entra no tanque agora. Eu queria convidar aqui a Alice. A Alice vai ser batizada nesta manhã. E ela está vindo aí com o uniforme da Escola Adventista, onde ela é aluna. E esse uniforme fala para nós de um lema: a Escola Adventista educa para a eternidade. Não se preocupa apenas com essa educação secular, mas com a educação eterna. E o David, né? David, que é o pai, ele vai louvar a Deus aqui. Com os amigos, é um trio. Um trio em louvor a Deus e gratidão pela decisão que a Alice tomou em ser batizada nesta manhã. Então vamos ouvir. Feliz sábado, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão através do canal do Pastor Arilton. Quero convidar vocês a migrar para o nosso canal da Igreja Adventista do Bairro Ouro Preto, é IASD Ouro Preto, Belo Horizonte. Tudo bem? Vai estar aparecendo aí para você seguir e acompanhar o nosso Instagram e também acompanhar o nosso canal. Vamos precisar encerrar agora a transmissão com o Pastor Arilton, mas lá no nosso canal do YouTube nós vamos estar terminando, a transmissão desse culto. Muito obrigado por acompanhar todos esses dias de semana de oração. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos lá no outro canal. Deus seja louvado. Muito obrigada.